Hollywood, um lugar onde sonhos nascem e escândalos explodem mais rápido que o primeiro ato de um blockbuster. Você acha que o mundo das celebridades de hoje já é louco? Então espere até mergulhar em uma era em que amor, poder e desejo se tornaram jogos perigosos. Aqui não se trata apenas de fama, mas de histórias tão quentes que deixam até os holofotes mais brilhantes na sombra. De belezas icônicas que seduziram nações inteiras, a lendas cujas vidas privadas eram mais explosivas que qualquer filme. Este é o lado sombrio e fascinante de Hollywood. Feche as cortinas, pois o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. 1. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi muito mais do que apenas uma estrela de cinema. Ela foi um ícone, um símbolo de sedução, fama e dos lados sombrios do sucesso. Com suas curvas lendárias, sua voz suave e aquela aura aparentemente sem esforço, ela não apenas fez milhões de espectadores sonharem, mas também cativou os homens mais poderosos de seu tempo. Seu casamento com a lenda do beisebol Joe DiMaggio começou como um conto de fadas, mas desmoronou rapidamente sob a pressão de sua crescente fama e do ciúme dele. Depois veio o relacionamento com o celebrado dramaturgo Arthur Miller, que mostrou que, por trás da fachada glamurosa, também existia uma mulher inteligente e em busca de algo. Mas esse amor também não resistiu à tempestade de sua vida. No entanto, o que mais chamou a atenção foram os rumores persistentes sobre sua proximidade com o presidente John F. Kennedy. O que começou como uma performance icônica transformou-se em uma das maiores especulações da história americana e tornou Marilyn definitivamente uma figura entre o mito e o escândalo. Sua vida amorosa tornou-se uma bomba relógio para a imprensa sensacionalista. Cada olhar, cada encontro era um possível gatilho para novas manchetes. Mas por trás de todo o brilho escondia-se uma mulher profundamente vulnerável, presa entre a solidão, a pressão das expectativas e o olhar incessante do público. E mesmo assim, ou talvez precisamente por isso, Marilyn entrava em cada ambiente com uma presença que ofuscava tudo ao redor, como se o mundo lhe pertencesse, mesmo que por dentro ela já estivesse lutando há muito tempo para não desmoronar. 2. Mike Tyson. Mike Tyson não foi apenas o mais jovem campeão mundial de pesos pesados de todos os tempos, mas também uma explosão viva de fama, escândalo e energia incontrolável. No ringue, ele era uma força da natureza que destruía seus oponentes em segundos, mas fora dele, sua vida tornou-se ainda mais imprevisível. Seus relacionamentos eram intensos, caóticos e muitas vezes públicos, especialmente seu casamento com a atriz Robin Givens, que desmoronou em uma onda de acusações, lágrimas e entrevistas chocantes. O que se seguiu foi uma queda profunda. Acusações, um julgamento e, finalmente, a condenação em 1992 que abalou sua carreira e sua imagem. Para muitos, aquele era o fim, mas Tyson nunca foi alguém de simplesmente desaparecer. Após sua prisão, ele retornou não mais apenas como boxeador, mas como uma figura que equilibrava medo, fascinação e entretenimento. De momentos bizarros, como a infame mordida na orelha, a aparições inesperadas em filmes e programas, Tyson evoluiu para algo completamente novo. Um ícone do caos que, de alguma forma, conseguiu se reinventar. Suas histórias de amor, seus erros e seus retornos, contam a história de um homem que cai repetidamente. E, no entanto, levanta-se todas as vezes, não importa o quão forte tenha sido o impacto. 3. Vivien Leigh. Vivien Leigh não foi apenas a inesquecível Scarlett O'Hara. Ela viveu essa intensidade também na vida real. Apaixonada, imprevisível e cheia de conflitos internos. Quando viu Laurence Olivier no palco pela primeira vez, soube imediatamente que ele seria o homem de sua vida. O problema, ambos já eram casados. Mas o que se seguiu foi um caso tão tempestuoso que destruiu 2 casamentos e deixou a Europa inteira em suspense. O relacionamento deles era uma alternância entre amor profundo e discussões destrutivas. Eles se amavam com a mesma intensidade com que brigavam, alto, emocionalmente e muitas vezes até o limite.
Nos bastidores, Vivian lutava contra graves oscilações de humor e um transtorno bipolar então não diagnosticado, enquanto o próprio Olivier era orgulhoso, temperamental e quase tão dramático quanto ela. Juntos tornaram-se um dos casais mais fascinantes, mas também mais exaustivos de sua época. O amor deles não era um conto de fadas, mas um drama interminável cheio de paixão, ciúme e dor. Uma história tão cativante quanto os papéis que interpretavam na tela. Chapter 4. Clark Gable. Clark Gable não era chamado de o rei de Hollywood sem motivo, pois ele reinava não apenas na tela, mas também nos corações de inúmeras mulheres. Com seu sorriso marcante e essa masculinidade natural, ele atraía suas colegas de elenco tanto quanto o público. No entanto, por trás dessa imagem charmosa, escondia-se uma vida amorosa que estava longe de ser ordenadamente real. Logo no início de sua carreira, Gable usou relacionamentos para ascender, incluindo uma influente empresária teatral que abriu seu caminho para o topo. Com a fama crescente, o número de seus casos também aumentou. Relacionamentos com atrizes famosas, romances secretos e até um filho ilegítimo com Loretta Young mantinham os estúdios e a imprensa em constante estado de alerta. Ele foi casado 5 vezes no total, mas a fidelidade não era um de seus fortes. Sua vida foi marcada por paixão, risco e um jogo constante com sua própria imagem. E mesmo assim, ou precisamente por isso, quase ninguém conseguia resistir a ele. Clark Gable não era apenas uma estrela. Era uma lenda que deixou um rastro de corações partidos e segredos não ditos. Cena 5. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não apenas vivia o amor, ela se lançava nele com total intensidade, como se cada relacionamento fosse uma grande e imparável aventura. Com seus lendários olhos violetas e sua presença avassaladora, ela atraía homens e manchetes na mesma medida. Ela não era apenas uma estrela de cinema, mas um turbilhão emocional que abalava Hollywood repetidamente. Ela se casou 8 vezes, incluindo 2 vezes com o mesmo homem, Richard Burton. Um relacionamento marcado por paixão, ciúme e separações dramáticas. Seus romances eram barulhentos, intensos e frequentemente públicos, especialmente quando ela tomou Ed Fisher, de Debbie Reynolds, causando um escândalo nacional. Mas Elizabeth nunca se deixou deter pelas críticas. Para ela, o amor não era um risco, mas uma necessidade. Cada relacionamento, cada colapso e cada retorno a tornavam apenas mais fascinante. No final, ela permaneceu na memória não apenas como atriz, mas como uma mulher que viveu seus sentimentos de forma intransigente, intensa, inesquecível e maior que a própria vida. Cereces, Marlon Brando. Marlon Brando não era apenas uma lenda da atuação, mas uma tempestade de carisma, talento e emoções incontroláveis. Com seu olhar intenso e sua voz rouca, ele atraía as pessoas magneticamente, independentemente de quem fossem. Para Brando não havia fronteiras claras, nem na arte, nem no amor. Sua vida amorosa era tão lendária quanto seus papéis. Rumores sobre casos com grandes nomes como Marilyn Monroe ou James Dean tornaram-no uma figura entre o mito e a realidade. Homens, mulheres, não importava desde que houvesse atração. O próprio Brando descrevia-se como alguém que buscava constantemente novos estímulos, como se a estagnação lhe fosse insuportável. Mas por trás dessa liberdade sem limites, escondia-se uma luta interna. Relacionamentos vinham e iam, muitas vezes intensos, muitas vezes destrutivos. Ele buscava a proximidade, perdia-se nela e seguia em frente, sempre caçando o próximo ápice emocional. No amor, Brando não era um estrategista. Ele era instinto, caos e paixão ao mesmo tempo. E era exatamente isso que o tornava tão fascinante quanto imprevisível. 7. Gary Cooper. Gary Cooper personificava nas telas o cowboy calmo e honrado, mas fora das câmeras levava uma vida amorosa que estava longe de ser silenciosa. Com seu jeito reservado e esse olhar penetrante, ele atraía as mulheres aparentemente sem esforço, e quase todos os filmes traziam consigo um novo romance. Entre suas conquistas estavam alguns dos maiores nomes de Hollywood, incluindo Clara Bow,
e Marlene Dietrich. As coisas tornaram-se especialmente dramáticas quando Lupe Velli soube de sua infidelidade. O ciúme dela escalou a tal ponto que ela chegou a confrontá-lo no set, e a situação quase saiu do controle. Mas mesmo tais escândalos mal conseguiam arranhar a imagem de Cooper. Ele permanecia externamente o cavalheiro silencioso, enquanto nos bastidores desenrolava-se uma série interminável de casos. Sua aura era sua maior arma, sem grandes palavras, sem gestos elaborados, apenas um olhar que bastava. Gary Cooper não era um homem que buscava corações. Ele era o homem aos pés de quem eles caíam por conta própria, mesmo que muitas vezes acabassem partidos. Hollywood nunca foi apenas brilho e aplausos. Era um lugar onde paixão, poder e fraquezas humanas colidiam. Por trás de cada sorriso no tapete vermelho, escondia-se uma história que muitas vezes era bem mais sombria do que o público jamais poderia imaginar. Esses ícones não eram apenas admirados por seu talento, mas também temidos por seus escândalos e admirados por sua intensidade. Suas histórias de amor não eram contos de fadas, eram barulhentas, caóticas e às vezes destrutivas. Mas era exatamente isso que as tornava tão inesquecíveis. Talvez seja justamente essa mistura de beleza e abismo que torna Hollywood tão fascinante até hoje. Pois no fim, resta uma verdade. As maiores estrelas não queimam silenciosamente. Elas deixam rastros que nunca desaparecem.